Convido os irmãos a abrirem comigo. Primeiro Evangelho, segundo escreveu Mateus. Nós estaremos lendo o capítulo de número 6, versículo de número 25, até o versículo de número 34. Amém? Amém. Mateus 6, versículo 25 até o 34. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu, porém, vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: o que comeremos? Ou com que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Os irmãos podem se sentar. Bem, queridos, louvado e bendito é o nome do Senhor. Nesta noite, como podemos observar, a porção da palavra de Deus irá falar conosco a respeito do nosso coração. Sabemos que o coração do homem, conforme registra Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, ele se trata de uma região da nossa vida que, na verdade, é enganoso, corrupto e até mesmo perverso para conosco, porque a sua obra constante em nossas vidas é de até mesmo nos atrapalhar e de gerar em nós o próprio mal que está à nossa volta. É como se ele tivesse a função de nos perverter, de nos desencaminhar dos caminhos de Deus. Talvez você pergunte assim: mas por que todo mundo tem um coração assim? É por causa justamente do estado da humanidade, o estado em que ela se encontra em Adão. Em outras palavras, por sermos descendentes de Adão, até a nova vida em Cristo, nós temos por natureza um coração enganoso, um coração perverso, que sempre trabalha para nos corromper e nos tirar dos caminhos de Deus. Note que Jesus, neste sermão, depois de tratar sobre muitos assuntos, ele vai tratar agora com o coração dos seus ouvintes, dizendo primeiramente a eles que eles não deveriam estar preocupados quanto às coisas da vida, ansiosos para com as coisas desta vida. A palavra que ansiedade no grego significa a preocupação para com os cuidados seculares. Em outras palavras, é a preocupação a qual todo ser humano tem para com aquilo que vai comer, para com aquilo que vai vestir, para com a sua casa, com a sua família, com o seu emprego, com o seu futuro. E às vezes até mesmo para com
as suas realizações ministeriais. Talvez você diga, mas não é bom se nós formos ansiosos para com as coisas de Deus, nem para com as coisas de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro que a ansiedade desse texto e outros é uma obra da nossa carne. Ela é uma evidência de nossa natureza caída. E é um estado que temos que nos curar em Cristo Jesus. Se a ansiedade não fosse algo tão ruim, Jesus não precisaria ter falado sobre ela. Mas porque era algo que, sobre todas as coisas, nos atrapalha a seguir perfeitamente a Deus e a obedecê-lo em toda a sua vontade. Então Jesus, ele pregou sobre a ansiedade, dizendo que nós não devemos andar mais ansiosos. Em outras palavras, no mundo éramos assim, preocupados, nos descabelávamos com tudo, com todas as coisas, sempre preocupados com o amanhã. Mas Jesus diz, a partir de agora, depois de nascer de novo, nós temos que nos despojar desta velha obra. E temos que lançar fora a ansiedade dos nossos corações, para que ela não mais nos atrapalhe. Você sabe que um culto como esse, um culto de oração, muitas das vezes nós recorremos a Deus com muita ansiedade no nosso íntimo. E às vezes, para que as coisas venham acontecer conforme a nossa vontade, nós oramos desesperadamente. E não porque Deus está demorando, mas porque nós queremos as coisas pressas. Em outras palavras, a ansiedade, ela gera muitos malefícios em nossa alma. E temos que realmente seguir este conselho do Senhor, a fim de que venhamos viver uma vida boa na presença dEle. Na verdade, Jesus está preocupado conosco, porque Ele sabe que a ansiedade causa grandes danos à nossa alma. É por isso que nesta noite eu quero analisar com os irmãos, por meio desse texto, 5 danos que a ansiedade naturalmente causa ao coração dos homens, para que você não venha mais permitir com que este sentimento depravado venha te tirar da vontade de Deus. Vamos observar nas Sagradas Escrituras que a ansiedade, ela tem por função natural causar 5 danos na sua alma. O primeiro dano que nós vamos observar, segundo as Sagradas Escrituras, é este. A palavra de Deus vai nos mostrar o seguinte, que ela muda, primeiramente, as nossas prioridades. Se você for observar especificamente no versículo 33 do texto que nós lemos, está escrito assim, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós não devemos andar solícitos para com as coisas da vida. Por quê? Porque a ansiedade, ela muda as nossas prioridades. É por isso que no final ele vai dizer, não ande assim. Os ímpios andam assim. Os gentios andam assim. É bem verdade, nosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, mas não andai assim. Por quê? Porque a ansiedade, ela muda a prioridade, as prioridades do homem. Aí Jesus vai dizer, o que vocês têm que buscar em primeiro lugar é o reino, não é os cuidados da vida. Vocês não devem focar as coisas passageiras, aquilo que está convosco hoje e amanhã não estará mais. Vocês têm que buscar primeiramente o reino. Então a ansiedade, que é este sentimento que nos atormenta, nos incomoda e tira de nós o sono, ela muda as nossas prioridades. Você já viu uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa, ela só sabe pensar naquilo que ela quer. Se ela estiver ansiosa para com o emprego que ela vai conseguir arrumar, enquanto ela não conseguir aquele emprego que tanto ela deseja, ela não vai conseguir deixar de pensar naquele emprego. Às vezes, na hora que ela for orar, ela só vai falar sobre emprego. Na hora de ler a Bíblia, ela vai buscar versículos que possam trazer respostas divinas acerca daquele emprego. Se ela estiver com os irmãos, ela vai comentar sobre o novo emprego que ela está interessada. Em outras palavras, enquanto andarmos ansiosos, as nossas prioridades serão completamente trocadas. Em vez de estarmos preocupados, interessados, focados nas coisas do reino, nas coisas espirituais, estaremos focados naquilo que o nosso coração está desejoso. Por quê? Por causa da nossa ansiedade. Você já reparou uma jovem quando quer se casar? Você prega as coisas do reino, você fala sobre os caminhos de Deus, estamos ensinando sobre santificação, sobre o que é a prioridade, que é as coisas do reino, mas a palavra entra no seu ouvido e sai no outro. Por quê? Porque ela está ansiosa para se casar.
E às vezes ela está no culto, mas está pensando no namorado, ou no noivo, a pessoa a qual ela irá contrair matrimônio. Às vezes ela está lá na faculdade, não consegue nem estudar direito, porque está pensando como vai ser o casamento. A ansiedade, ela é assim, ela te arrebata, ela tira de você o centro, te coloca fora de órbita. Ela troca, inverte as prioridades, aquilo que verdadeiramente você deveria ter por primazia na sua vida. E às vezes, em vez de focar nas coisas de Deus e na necessidade da sua alma jovem, vai viver pensando no namorado, no noivo. Por quê? Porque ela está ansiosa, ela quer se casar. Aquele que está estudando para amanhã se formar muito bem, querido, se a faculdade que ele faz for de 4 anos, não terá um outro assunto primário na sua mente, senão os seus estudos. Ele não irá ocupar a sua mente com outra coisa, senão com a sua formação. Esta é a função da ansiedade. Ela inverte as prioridades. Não é verdade? Quando estamos desejosos para com uma conquista material, o que acontece? Enquanto não obtemos, nós não paramos de pensar naquela conquista. Então a ansiedade, isso aqui vai falar sobre muitas coisas. Também aplica a área sentimental, a área física, a área financeira. Então ela tende a fazer isso conosco, a inverter na nossa vida, no nosso coração, as nossas prioridades. É por isso que depois de observar os seus ouvintes, Jesus disse: olha, vocês estão preocupados com tantas coisas, mas o que vocês deveriam estar realmente preocupados é com a vossa alma. O que vocês deveriam estar buscando aqui não é o suprimento dessas necessidades temporâneas, mas a maior de vossas necessidades, que é o quê? A salvação de vossas próprias almas. Então, em vez de buscar as demais coisas, em primeiro lugar, busque o reino de Deus, porque as demais coisas, Deus irá acrescentar. Está me entendendo? Então a ansiedade, ela faz isso, ela inverte as prioridades. Ela tira de nós, ela nos arrebata, ela tira de nós o sono e te coloca à mercê dela e do desejo da sua própria carne e do seu próprio coração. O segundo dano que a ansiedade produz no coração do homem é o que Jesus estava tentando evitar. É que ela confronta a vontade de Deus. Você vai perceber isso em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Ela confronta a vontade de Deus e o tempo pré-determinado por Deus para que todas as coisas se estabeleçam. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, você vê Jesus falando sobre isso aos seus discípulos, depois de interrogado quando que Deus iria restaurar o reino em Israel. E o que Jesus responde a eles? Cabe a Deus, que estabeleceu o tempo para todas as coisas, cumprir isso no tempo que Ele estabeleceu. Jesus, em outras palavras, está dizendo: não se preocupe com isso, porque isso pertence a Deus, é Ele que sabe o tempo que Ele vai restaurar as coisas. Mas a ansiedade, ela confronta a vontade de Deus. Na verdade, Deus já determinou um tempo para tudo acontecer na nossa vida, para nos casarmos, para termos filhos, para que o ministério se cumpra, para que as nossas necessidades materiais cheguem à nossa casa. E o que nós fazemos? Por estarmos ansiosos, nós queremos tudo isso às pressas. Em outras palavras, ela está confrontando a vontade de Deus. Ela está dizendo, em outras palavras, que nós não devemos esperar o tempo de Deus, o tempo que Ele determinou, quando Deus sabiamente já determinou o tempo para que essas coisas se cumpram. Então, queridos, é por isso que nós não temos que andar ansiosos. É por isso que Jesus disse: não andeis solícitos, preocupados quanto às coisas dessa vida, porque a ansiedade, ela tende a afrontar a vontade de Deus. Ela quer dizer a Deus o tempo que Ele tem que realizar as coisas na nossa vida, como se Deus fosse nosso empregado e nós os seus senhores, quando na verdade a coisa é do inverso. É Ele que é Senhor e nós os seus servos. É Ele que determina e sabiamente determina, e nós que temos que aprender a esperar. Então, queridos, não andeis ansiosos, porque a ansiedade, ela faz isso com a gente. Observe que em terceiro lugar, por que Jesus está dizendo que nós não temos que andar ansiosos? Porque em terceiro lugar, ela gera frustração. Você já viu uma pessoa ansiosa? Enquanto aquela coisa não acontece, ela está frustrada, desanimada. Às vezes, por estar tão ansioso com uma coisa, você chega até ela e vai contar uma benção, vai dizer que ela vai, às vezes até mesmo ser abençoada numa outra área, mas ela está sempre desanimada. Por quê? Porque ela quer aquela coisa. Enquanto aquilo não chega às suas mãos,
enquanto aquilo não se realiza diante dos seus olhos, ela não se vê satisfeita com mais nada. Pode descer bênção no céu, Deus pode fazer obras tremendas sobre a sua vida, mas enquanto ela não tiver o que tanto deseja, ela está frustrada, desanimada. Não é assim? A ansiedade faz isso com a gente. Às vezes você é tão abençoado por Deus, mas ainda estamos frustrados porque a gente está lá, agarrado naquilo que o nosso coração quer, né? E às vezes desanimado. Por quê? Porque enquanto a gente não tem aquilo, enquanto aquilo não se manifesta e não se concretiza na nossa vida, a gente fica frustrado com o resto. Então a gente deixa de enxergar tanta coisa boa que Deus faz à nossa volta por causa de um único item, por causa de uma única realização a qual tanto o nosso coração almeja. É isso que a ansiedade faz com a gente. Ela mexe com você todo, ela mexe com você por inteiro e te coloca numa condição até mesmo limitada, ela te torna cego. Você já viu aquelas pessoas que, por estarem ansiosas, dentro da igreja a gente vê muitos irmãos assim, por estarem ansiosos por algo que estão buscando diante de Deus, né? E não conseguem perceber os outros bens que Deus está fazendo na vida dela? Você já viu? Já conversou com pessoas assim? Nós vemos pessoas assim todos os dias na casa do Senhor. Por quê? Porque enquanto ela não obtém aquilo, todos os outros benefícios do Senhor são como nada para ela. Não é verdade? Enquanto aquilo não acontecer como ela quer, como ela almeja, meus irmãos, todo o resto não passa de palha. É como se as demais coisas não fossem bênçãos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê, pastor Samuel? Porque a ansiedade, ela faz isso com a gente, ela mexe conosco. E realmente isso não nos faz bem. E em quarto lugar, a ansiedade, olha só, ela nos torna, né? Ela nos torna inquietos. Você sabe o que é inquietação? A inquietação é um desassossego interior. É uma falta de paz interior. Um dos frutos do Espírito é a paz. Uma das obras que o Espírito Santo realiza dentro do crente é causar dentro dele calmaria, paz íntima no interior. Por que o crente não pode estar ansioso? Porque se ele estiver ansioso, ele estará em conflito, inquieto, agitado. E isso não é o estado que um cristão deve estar, se encontrar. Muito pelo contrário, o cristão deve estar tranquilo, sereno, em paz. Do lado de fora a tempestade, as necessidades batendo na nossa porta, mas dentro do nosso barco deve haver calmaria. Ou Jesus está ou não está dentro da nossa vida produzindo esse tipo de paz? Porque a Bíblia descreve que quando Ele vem, Ele traz paz ao nosso ser. Por quê? Porque no mundo nós vivemos debaixo de inquietações. Este é o rumo em que toda a humanidade segue. Por quê? Porque está caído em Adão. São homens à mercê do seu próprio coração depravado, ansioso por todas as coisas. Mas o cristão não. O cristão não. Ele não pode ser assim. Porque senão, queridos, ele vai viver em conflito. Você já viu aqueles irmãos que toda vez que você encontra com ele, está tudo bem, irmão? Não, não está não, irmão, porque eu estou uma prova. O irmão, em vez de olhar para a prova e dizer, não, Deus está bem, porque se Deus está permitindo é porque Ele vai me aprimorar, Ele vai fazer coisas grandes na minha vida, vai gerar frutos tremendos na minha vida. Não, sabe o que ele faz? Não, irmão, não tem nada bem não. Ele está no conflito. Toda hora que você olha para ele, ele está com um semblante completamente amargurado. Ele está insatisfeito, inquieto. Você vê ele como qualquer ímpio lá fora. E nós não podemos viver deste estado. Temos que ser diferentes. É por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos quanto os cuidados da vida. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele já determinou o tempo para realizar todas essas boas obras em nossa vida, em nosso favor. Temos que apenas saber esperar. Aí o próprio Jesus vai mostrar aqui, por meio de um método de observação, que Deus, Ele já fez coisas tremendas, mas nós não estamos analisando com a ótica devida. Por quê? Porque aquele que nos deu o corpo, também nos dará a vestimenta para vesti-lo. Aquele que te deu a vida, também vai te dar o alimento. Então, por que de andarmos tão preocupados com coisas menores do que aquelas que Deus já nos deu desde o dia do nosso nascimento? Se Ele te deu, em outras palavras, coisas que nem nada neste mundo pode te dar, Ele não pode te dar aquilo que a sua vida precisa para viver.
Aquilo que você vai necessitar enquanto peregrinar por esta terra. É claro que sim, queridos. É por isso que nós temos que observar esta mensagem e permitir com que o Senhor retire a ansiedade de nossos corações. Em quinto lugar, para terminarmos esta mensagem, a ansiedade ela tem que sair. Por quê? Porque ela nos torna ingratos. Ela faz do cristão ingrato. Está me entendendo? Porque em vez de agradecer a Deus, em vez de honrar o Senhor, em vez de glorificar o nome dele por tantos benefícios, por tantos gestos de amor, por tantas dádivas que ele tem nos cercado nesta vida, o que fazemos? Irmão, eu estou numa situação aí, enquanto Deus não enviar a resposta, enquanto Deus não mudar meu cativeiro, o que nós fazemos? Nós nos tornamos ingratos. Ficamos só olhando para aquilo que queremos, insatisfeitos com tudo, ansiosos para com aquilo que nós tanto almejamos. E em vez de glorificarmos o nome dele e salmodiarmos o nome dele, nós estamos dizendo: não, isso só vai ficar bem quando isso se concretizar na minha vida. Não, só vai ficar bem quando Deus me dá o que tanto peço a ele. Quantas vezes ouvimos isso? E a palavra do Senhor diz que já devemos estar bem. O que não nos deixa estar bem na presença de Deus é a ansiedade, é este sentimento carnal. Queridos, o nosso coração, enquanto não for regenerado, ele estará depravado e completamente perverso e enganoso para conosco, nos atrapalhando em vários aspectos, e um desses é por meio da ansiedade. Este sentimento perverso tem que sair, porque ele nunca glorifica o nome de Deus. É por isso que o Senhor diz: não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não se preocupe com o dia de amanhã, confie em Deus, espere em Deus, seja verdadeiros cristãos, homens de Deus, não mais terrenos, mas espirituais. Amém? É assim que temos que ser, queridos. Sabe por que esta mensagem tem que ser analisada? Porque quando nós menos paramos para notar, quando menos percebemos, nós já estamos assim, novamente levados ao curso da ansiedade, lançados no rio da ansiedade, preocupados, nos descabelando com tudo. Não, queridos, não é isso que Deus quer para nós, não. Deus quer que você não somente seja feliz numa manhã, quando Ele venha realizar coisas grandes na sua vida, ou satisfazer o desejo do seu coração. Deus quer que você seja feliz hoje. E o que não faz com que você, permita com que você seja feliz hoje, é a sua ansiedade, é a minha ansiedade, e nós temos que despojar desta ansiedade. Amém? É o conselho de Paulo: despojai do velho homem e dos seus velhos feitos, e vestais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Este novo é a pessoa de Jesus Cristo. Então, faça como Jesus, não andeis ansiosos, mas confie em Deus, seja grato a Deus, espere em Deus, e Ele irá te honrar em todo o seu bom caminho. Vamos colocar de pé? Que Deus nos abençoe, confirme cada vez mais esta palavra no nosso coração e nos enriqueça cada vez mais com a sua boa graça. Amém?